O sistema de pagamento que se usa para dividir conta do rodízio, para pagar pãozinho na padaria, para receber seu cliente, acabou de virar motivo de uma guerra comercial entre o Brasil e a maior potência do mundo. Os Estados Unidos colocaram uma tarifa de 25% em cima dos produtos brasileiros e um dos motivos oficiais que eles deram foi o PIX. Um tratamento injusto e discriminatório, que é como ele se refere ao sistema de pagamentos, ao PIX. Isso, cara, o PIX é aquele que tá no teu celular agora. Parece piada, mas não é. E o mais importante, isso vai bater no teu bolso, mesmo que você nunca tenha exportado nada da sua vida. Eita, mas eu não mando nada pra fora. Pois é, vai bater no teu bolso. Fica comigo que eu vou te explicar essa história inteira, do começo ao fim, do jeito mais simples possível, e te mostrar números na ponta do lápis, como que isso chega até você. Fala galera, como é que tá? Peter aqui. Bom, hoje o assunto é sério, mexe com todo mundo. Os Estados Unidos taxaram o Brasil, a coisa está se movendo rápido, inclusive, tem muita informação desencontrada por aí. Então, meu trabalho nesse vídeo aqui é traduzir isso pra você numa linguagem pra qualquer pessoa entender, sabe? Sem economia, sem torcida pra lado nenhum. Só os fatos e o que eles significam pra tua vida, né? As consequências pra tua vida. Então, antes de começar, já comenta aqui embaixo. Você usa Pix quantas vezes por dia? Comenta o número. Quero mostrar pra vocês, nos próprios comentários, o tamanho que esse sistema tomou na vida do brasileiro, ok? Porque é justamente esse tamanho que tá no centro de toda essa briga. Então bora pro começo, com calma agora, hein? Mr. Perez, do we have a trade surplus or a trade deficit with Brazil? We have a trade surplus, sir. A massive trade surplus, correct? Yes, Senator. So when President Trump imposed tariffs on Brazil, saying, I'm doing this Liberation Day tariff because nations are ripping us off, we sell a lot more to Brazil than they sell to us. Yesterday, we put a 25% tariff on Brazil, and they say they're going to reciprocate against us. If we put a 25% tariff on them, and then they put an equal tariff on us, it's the United States that has the most to lose. So we'll not only see inflation go up on products coming from Brazil, but the tariff put on U.S. manufacturers because we sell more to Brazil than others. No dia 15 de julho de 2026, o governo dos Estados Unidos, na gestão do Donald Trump, confirmou uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros que entram no mercado americano. Tarifa, para quem não está acostumado com a palavra, é basicamente um imposto que o país cobra para deixar um produto estrangeiro entrar. Então, quando os Estados Unidos botam 25% de tarifa num produto brasileiro, esse produto fica 25% mais caro para quem compra dentro dos Estados Unidos. Ah, Peito, é problema só para quem está dentro dos Estados Unidos, eles que vão pagar mais caro. Também para eles, mas também é pra gente, né? Porque produto mais caro vende menos. Simples assim, então o brasileiro vai vender menos. Essa tarifa entra em vigor no dia 22 de julho e, segundo a Confederação Nacional da Indústria, deve atingir cerca de 15 bilhões de dólares por ano em exportações brasileiras. Galera, é muita coisa, tipo uma facada muito grande que o Brasil tomou. Agora vamos lá, por que os Estados Unidos fizeram isso? E aqui é onde a história fica interessante, porque não é um motivo só, são vários. E um deles pegou todo mundo de surpresa, o PIX. Eu vou explicar o raciocínio dos americanos porque é importante entender o argumento deles antes de julgar, né? O governo americano não está reclamando que o brasileiro usa PIX. O que eles reclamam é de quem criou e quem opera o PIX, o Banco Central, ou seja, o governo brasileiro. No documento oficial eles até erram o nome e chamam de PIX, com P-I-C-S. Mas é o nosso Pix mesmo, que é com X, né? Então o argumento deles é o seguinte: como o Pix é um sistema público, de graça para a pessoa física e baratíssimo para as empresas, ele criaria uma concorrência desleal com as empresas americanas de pagamento. Então pensa nas gigantes dos cartões tipo Visa e Mastercard, que são americanas e elas ganham dinheiro cobrando taxa em cima de cada transação. O Pix chegou, e passou por cima desse modelo. Você não paga mais transação em cima disso, né? Paga mais taxa em cima da transação. Do lado brasileiro, os especialistas rebatem. Eles dizem, não é concorrência desleal, é só concorrência boa. O Pix não proibiu ninguém de usar cartão. Tanto que o cartão de crédito continuou crescendo no Brasil, mesmo depois do Pix. Você acredita nisso? Mesmo depois do Pix, cartão continua crescendo. O que aconteceu é que o Pix foi tão bom, tão rápido, tão barato, que obrigou todo mundo a se adaptar. E as empresas americanas, tiveram anos para se adaptar e competir. Quem não conseguiu, reclama agora. Quem não conseguiu se adaptar, tá reclamando agora. Pra você ter noção do tamanho do Pix, cara, olha esses números do Banco Central. O Pix tem cerca de 170 milhões de usuários, pessoas físicas. Cara, isso é uns 80% da população brasileira inteira. Em 2025, o Pix movimentou 35,4 trilhões de reais, quase 3 vezes tudo que o Brasil produz num ano. E entre os pequenos negócios, o impacto é ainda maior. 59% dos donos de pequenos negócios já usam o Pix como a principal forma de receber. Entre os MEIs, aqueles microempreendedores individuais, 97% usam Pix. Para 28% deles, o Pix é mais 75% do faturamento, é muita coisa. Ou seja, o Pix não é um detalhe, ele virou a espinha dorsal de como o pequeno empreendedor brasileiro ganha a vida. E é por isso que quando os Estados Unidos mexem nesse assunto, mexem com muita gente.
Mas ó, presta atenção porque o Pix é só um dos motivos. Tem outros na lista americana e é importante você saber para ter o quadro completo, entende? Eles também citam, por exemplo, decisões do Supremo Tribunal Federal contra plataformas digitais americanas, reclamações sobre o mercado de etanol, questões de propriedade intelectual, ou seja, direitos autorais, acusações de corrupção, até desmatamento ilegal, cara. Eles estão falando até que a gente está desmatando a floresta. Então é um pacote de queixas. Não é só o Pix. O Pix só foi o que mais chamou atenção porque é o mais próximo da nossa vida, né? E tem uma camada ainda mais profunda que os especialistas levantam, mas não é motivo oficial. É o chamado Pix internacional. O Banco Central está desenvolvendo uma forma do Pix funcionar entre países. E aí entra a geopolítica. Se os países do BRICS, né, que é aquele grupo que inclui Brasil, China, Rússia, Índia e alguns outros países aí, se esses países começarem a usar um sistema tipo Pix para negociar entre eles sem depender do dólar, isso ameaça o poder da moeda americana no mundo. Alguns analistas, inclusive, acham que isso incomoda muito mais os Estados Unidos no fundo, né? Acho que esse que é o problema, eles falam. Mas, ó, sendo justo com você, cara, isso é interpretação de especialistas sobre o futuro. Não é uma acusação oficial que o governo americano escreveu no documento, lógico, né? Então deixo claro pra você não confundir opinião com fato. Mas agora vem a parte que interessa pra você de verdade, ok? Como que isso chega no seu dia a dia? Porque você deve estar pensando, Peter, porra, eu não exporto nada. O que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Eu vou te mostrar por 3 caminhos bem simples. Quando sai uma notícia dessa, cara, o mercado fica nervoso e o dólar tende a subir. E dólar mais caro encarece um monte de coisa que você usa e nem imagina que depende dele. Gasolina, porque o petróleo é cotado em dólar. Comida, porque muito fertilizante e insumo agrícola é importado. Eletrônico, celular, remédio, tudo que vem de fora ou depende de peças de fora. Então, quando o dólar sobe, mais cedo ou mais tarde, subir a inflação, que é o preço de tudo subindo. É tipo uma teia gigantesca, uma coisinha refletindo em tudo. Então mesmo sem você exportar nada, o dólar mais caro chega na sua conta do supermercado, tranquilamente, na caixinha de fósforo que você tá pagando, ok? Mas vou te dar uma boa notícia pra equilibrar, pra não ser sensacionalista, tá? Dessa vez a reação do dólar foi contida. Ele subiu um pouquinho, ficou na casa dos R$5,08, 5,10, né? Por quê? Porque os Estados Unidos deixaram de fora da tarifa justamente os produtos mais importantes que o Brasil vende pra eles. Café, carne, terras raras, aeronaves, energia, tudo isso ficou isento. Eles são malandrinhos, né, os americanos? Ou seja, a tarifa mira setores específicos, não a relação inteira. Então o mercado entendeu isso, não entrou em pânico. Isso é importante você saber pra você não cair em vídeo de terrorismo econômico, né? Ah, não vai acontecer uma desgraça. Não. Caminho número 2, o emprego. Se uma empresa brasileira vende muito para os Estados Unidos e agora o produto dela ficou 25% mais caro nos Estados Unidos, ela vai vender menos, é o que eu falei. Vendendo menos, ela produz menos. Produzindo menos, ela precisa de menos gente. Então, setores que dependem da exportação para os Estados Unidos podem segurar a contratação até demitir. Se você trabalha num setor desse ou numa cidade que vive disso, o efeito pode chegar mais direto em você, né? Chegar com mais incisão em você. Caminho número 3, e esse é o mais preocupante, a ameaça de aumentar ainda mais. Segundo o próprio governo brasileiro, tem uma segunda investigação americana, né? Sobre trabalho forçado, que pode adicionar mais 12,5% de tarifa no fim de julho. Galera, se isso for cumulativo, a conta vai de 25% para 37,5%. E aí, com essa taxação, o Brasil já pulou para a segunda posição na lista dos países mais taxados pelos Estados Unidos, atrás só da China. Então isso mostra que a coisa pode escalar. Imagina o seu João, né, dono de uma pequena fábrica de calçados no exterior. Ele vende R$100 mil por mês para os Estados Unidos. Com a tarifa de 25%, o sapato dele fica 25% mais caro para a loja americana que compra, ok? Essa loja que antes comprava dele, agora olha para o sapato do Vietnã ou da Indonésia, né, que tá mais barato, vai trocar o fornecedor com isso, entende? Resultado, seu João perde parte das vendas. Para não quebrar, ele corta custo. E onde que ele corta primeiro? Geralmente em gente. Aí 2 ou 3 funcionários daquela cidade pequena perdem o emprego. Esses funcionários ficaram sem emprego, estão ganhando menos, param de gastar no comércio local da cidade. O açougue, a padaria, a loja de roupa da cidade vendem menos. Você percebe como uma tarifa lá em Washington vira menos movimento na padaria da esquina no Brasil? É assim que a economia se conecta, galera. É uma rede, uma teia. Agora imagina o contrário também, né? Pra não ficar só no pessimismo. E isentar café e carnes, que são campeões de exportação, protegeu milhões de empregos no agronegócio brasileiro. Então não é um apocalipse. É um golpe localizado, sério, mas administrável. Principalmente se a diplomacia funcionar nas próximas semanas, ok? E deixa eu conectar isso com uma coisa que eu falo sempre no canal e faz todo sentido nesse momento. Sabe qual é a grande lição de tudo isso? Depender de uma coisa só é perigoso. O seu João dependia só dos Estados Unidos, né? E quando os Estados Unidos mexeram lá, ele se ferrou. Isso vale para país, para empresa, para você como pessoa. Galera, quem depende de uma só fonte de renda, uma única fonte de renda, tá sempre vulnerável a uma canetada que a pessoa não controla. E é por isso que eu sou fã de construir uma presença digital própria, um negócio na internet que não dependa de um patrão só, de um cliente só, de um país só. Não, cara. E se você quer começar isso, o primeiro passo é ter seu próprio espaço na internet, o teu site,
teu domínio. Uma coisa que é sua e ninguém tira. E aí que entra a Hostgator, que apoia esse vídeo, que a gente usa, que é o nosso parceirão, que hospeda todos os nossos sites. A Hostgator é uma das formas mais baratas e simples você colocar um site no ar hoje, sem aparecer, sem entender nada de tecnologia. Eles têm um construtor de site com inteligência artificial, onde você descreve o que você quer e ele monta para você o site na hora. Além de hospedagem barata, domínio próprio. Primeiro ano você tem domínio grátis, inclusive, ok? Aí você pode usar para vender produto, divulgar um serviço, montar um blog que gera renda só com as visitações, ou criar uma loja virtual. Ter seu próprio endereço na internet é o tipo de ativo que ninguém consegue taxar com uma canetada de outro país, cara. Eu tenho isso, cara. É um dos principais braços de faturamento da minha empresa. O link com desconto tá aqui na descrição e pode ser o começo da sua independência. Enquanto os grandes brigam por tarifa, cara, você constrói o que é teu, né? Voltando pro tema, deixa eu dar o cenário do que vem pela frente, tá? Pra você ficar bem informado. O governo brasileiro já reagiu. Ele classificou a medida como injusta, acionou a lei da reciprocidade, ok? Que é uma lei que permite o Brasil retaliar, taxando produtos americanos de volta, e levou uma reclamação para a Organização Mundial do Comércio. O ministro do Desenvolvimento, ele disse que as exigências americanas sobre o Pix e o mercado digital são inegociáveis. Ou seja, o Brasil não pretende abrir mão do Pix. E eu acho que o Brasil tá certo, tem que abrir mão de Pix nenhum, ok? Do outro lado, cara, o clima político interno ficou pesado. Uns culpam o governo Lula pela forma como conduziu a relação com os Estados Unidos, outros acusam a oposição de estar torcendo contra o Brasil por interesse eleitoral, por justamente nas eleições. E eu prefiro me manter neutro porque esse é um canal para você entender economia, não para eu empurrar opinião política, ok? O que eu posso te dizer com segurança é o fato. A tensão existe, a data crítica é 22 de julho, e o desfecho ainda depende de negociação. Na minha visão, cara, o mais provável é que isso vire uma queda de braço demorada, com negociação nos bastidores, ok? Retaliação de um lado, do outro, e algum acordo parcial lá na frente. Foi mais ou menos o que aconteceu em rodadas anteriores de tarifa, quando o susto inicial foi grande, mas a implementação acabou sendo mais suave, mais negociável também do que o anúncio fazia parecer que seria, né? Então o primeiro impacto, cara, é sempre emocional, pra ter certeza. É pra gerar burburinho nas redes, pra galera xingar nas redes sociais. A calibragem racional, sabe, aquele equilíbrio racional vem depois. Mas ninguém tem bola de cristal, né? Por isso vale acompanhar de pertinho. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte. Primeiro, o Pix virou peça de um jogo geopolítico gigante. Isso mostra o quanto ele é poderoso e o quanto incomoda os gigantes estabelecidos lá fora. Segundo, mesmo sem exportar nada, você pode sentir isso via dólar, via inflação, via emprego. Então vale você ficar atento. Terceiro e mais importante, a melhor proteção contra a instabilidade sempre foi a mesma. Não depender de uma fonte só. Diversificar a renda, construir algo seu, ter mais de uma perna para se apoiar. Cara, você tem que fazer isso. Quem tem isso, dorme tranquilo, independente do que o Trump anuncia na madrugada, sabe? Por isso que eu sempre bato a tecla, constrói tua presença digital. Se não quiser aparecer, vai de site, cara. Você não precisa nem gravar vídeo. Deixei o link da Hostgator aqui embaixo, só precisa se inscrever e a própria IA da Hostgator escreve pra você. Tá aqui embaixo o link da Hostgator. Comenta aqui embaixo, o que você acha? O Brasil deveria ceder e negociar o Pix pra baixar a tarifa? Ou deveria bater o pé e manter o sistema do jeito que tá? Quero ler a opinião de vocês e olha, sem briga nos comentários, respeitando quem pensa diferente. Será que você consegue isso? E marca aquele teu amigo que ainda não entendeu nada dessa história do tarifaço, porque esse vídeo explica tudo de forma simples, né, pra ele. E se esse vídeo te ajudou a entender o que tá rolando, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque, ó, cara, essa história vai ter muitos capítulos nas próximas semanas. Eu vou acompanhar cada capítulo e vou te manter informado sem sensacionalismo, ok? No próximo vídeo eu vou destrinchar exatamente como que o dólar mexe com o preço das coisas que você compra todo dia, passo a passo. Tô te esperando no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!